Olá, tudo bem? Gente, eu preciso te contar uma história. Mas não vai ser agora não, vai ser daqui a pouco. Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao quinto dia. Olha que espetáculo, está passando tão rápido. É o que é bom, é assim, ó, passa voando. Gente, estamos falando sobre como perder o medo de falar em público em 7 dias. Já estivemos aqui com várias práticas. Tem feito? Tem conversado com pessoas? Tem se olhado no espelho? Tem feito a gravação de áudio? Fez a de vídeo? E aí? E aí que você está praticando para que você possa dar tchau para esse medo, esse receio, esse pavor de fazer uma apresentação em público? Você está vendo agora que não é tão difícil assim. Agora você tem que seguir, passo a passo, degrau a degrau, para que lá em cima a gente se encontre. Onde? Onde você quiser. Isso que é espetacular. Hoje vamos falar sobre histórias. Tem gente que volta sempre a me falar: Anderson, eu tenho medo de falar em público porque eu não tenho o que dizer. Nas aulas anteriores eu te perguntei: e aí? O que você fez na pandemia? O que você fez no último final de semana? Conte aí sobre uma viagem inesquecível. Tem um parente seu que é muito engraçado. Fala aí alguma história que ele te contou. Tem muita coisa para falar. O importante é saber embalar essa história, porque é aí que está o pulo do gato. De repente, você não consegue embalá-la. Mas histórias, você tem. Você viu uma série semana passada, um filme mês passado. Poxa, não é possível. Alguém te contou alguma coisa que passou na rua e viu e você não conta. Ou se conta, acaba não deixando aquela famosa cerejinha do bolo para o final, acaba estragando a surpresa. Tem isso também. Então, quando você embalar essa história, prepare a história de uma forma que fique mágica, fique surpreendente, fique encantadora. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. O que você domina? Você é especialista em quê? Você é boa em contabilidade, em matemática, em receita? A gente já falou sobre isso aqui. Você tem um bolo magistral. Então, saiba ensinar as pessoas a fazer esse bolo. Olha que legal. Tem várias outras. Sabe cuidar de cachorrinho? Como é que você faz para dar banho no pet? Você tem uma fórmula diferenciada? Pois é. Saiba embalar isso. Quem sabe você pode ser até um influencer, sei lá, usar um canal na internet para vender a sua ideia. Talvez até produtos e serviços, hein? Pense nisso. Saiba embalar a sua história. Quando eu falo em embalar, eu gosto muito de contar uma história. Eu fui comprar um buquê de rosas para minha esposa. Eu fiquei perto da pessoa que estava fazendo. Sabe aquela rosa? Ele pega uma rosa, tira os espinhos, ele junta com outras rosas. Entre uma rosa e outra tem sempre aquele sempre vivo ali para dar aquele charme. Aí fica assim, fica grande. Aí o que ele faz? Ele vem com um papel celofane e envolve aquilo tudo, como se fosse um abraço. Não satisfeito, ele ainda vem com aquele laço maravilhoso e pega a tesoura e faz assim, e ainda fica aquela coisa mais incrível. Mas não acabou não, não acabou não. Nesse intervalo, antes de terminar, ele fala: você quer escrever um cartãozinho? Aí você escreve e ele coloca em alguma parte assim, selecionada, assim, bem, num cantinho bem propício para que a pessoa possa ver. No meu caso, a minha esposa. Só que antes de te entregar, ele dá aquele toque final, que é a borrifada de água. Gente, fica uma coisa linda. Além daquele buquê vivo, né, com aquela aguinha, então fica mais vivo ainda. E aí você leva. Aí a minha esposa vê, enche os olhos. Isso acontece muito com criança quando vai abrir um presente de Natal. Aliás, tem crianças que gostam mais da embalagem do que o próprio presente. Já notou isso? Por quê? Porque as lojas sabem disso. Exageram no amarelo, no vermelho, em muitos gráficos, desenhos. Gente, é incrível. Então que você possa caprichar
na embalagem da sua história, para que você possa encantar essas pessoas, como a minha esposa no buquê, como uma criança num presente de Natal. Olha que legal. Então vamos lá, eu vou te ensinar a embalar, hein? Vamos começar? Então olha só, você já sabe variar o VVT. O que é VVT mesmo? Volume, velocidade e tom da sua voz. Volume alto e baixo, intensidade. Velocidade tem a ver com ritmo e tom, graves e agudos, ok? Postura, qual que é ideal? Que transmite elegância. Gesticulação nem de mais nem de menos. Face. A face tem que ser condizente com aquilo que você está falando. Entendeu? Então, ótimo. Então vamos começar a história. Qual que é a história que você vai contar? Eu sugiro que você tenha sempre uma caneta para escrever um roteirinho. Mas que roteirinho? Roteirinho que você vai colocar no início, no meio e no fim. Ou introdução, argumentação e conclusão. Fica mais fácil de você visualizar. Eu posso começar contando uma história para você. Vamos lá? O que eu fiz no último final de semana? Fomos eu e minha esposa para uma cidade do interior. Acordamos cedinho numa sexta-feira, pegamos um ônibus e viajamos durante 8 horas. Chegando lá no meio da tarde, ainda deu para pegar o pôr do sol maravilhoso no final da tarde e na mata. Já deu para entender como é que seria o nascer do sol, só por esse espetáculo que assistimos ao final da tarde. Aí fomos para o hotel. Gente, que hotel lindo! Um hotel maravilhoso, um hotel aconchegante, rústico, tudo de bom. E aí que a gente tirou o dia para passear. No sábado, fomos a algumas cachoeiras maravilhosas. Lógico que a gente entrou, a gente foi ver, foi conferir, foi estar ali, naquele local mágico, aquele local acolhedor. Foi incrível. E por falar em incrível, ficamos ainda mais um dia, que foi no domingo, até o almoço, que também foi espetacular. A partir daí, despedimos daquela cidade tão acolhedora e voltamos para a nossa casa. Agora, quando voltamos, deixamos claro que ficou saudade daquele lugar tão especial, daquele dia tão diferenciado. As pessoas tão acolhedoras, tão simpáticas. E o mais interessante, que eu trouxe uma geleia de amora, deliciosa, feita por eles lá nesse estabelecimento, no Hotel Fazenda, exatamente para trazer esse sabor e lembrar sempre desse final de semana tão especial. Então tá aí. Pode ser verdade, pode não ser. Afinal de contas, eu contei em alguns minutos como foi um final de semana numa cidade do interior, com alguns detalhes. Eu deixei claro o que aconteceu, quando aconteceu, sexta, sábado, domingo, onde, lá na mata, com quem, como é que aconteceu, enfim, eu fui deixando claro, dependendo da conversa, eu poderia até te falar quanto eu investi para esses dias tão especiais. Entendeu que quando você fala que vai para uma cidade para dar uma descansada, é o início da sua fala. Quando você vem com a argumentação, que é o meio da sua história, explicando como é que foi, os passeios e tal, e antes de encerrar, exatamente o momento da conclusão, foi que você falou que chegou, foi tudo maravilhoso e ainda trouxe aquela geleia de lembrança para recordar os bons momentos vividos. Então tá aí, eu acabei contando uma história com 3 partes bem definidas. Qual que é a sua história? Como é que você faz para definir o que é o início, o que está no meio, o que deve ser na conclusão e ainda a cereja do bolo? Lembra que eu falei a cerejinha do bolo? Foi exatamente essa a questão da geleia que eu trouxe para lembrar do sabor do final de semana? Pois é. Como é que deve ser a sua história?
embalada. Vamos fazer? Vamos praticar? Bom, agora está na hora de você gravar áudio e vídeo. Pode ser 1 ou 2 minutos, o que você quiser, qual que é a sua história. É a sua história. O bom é que você faça. Pode fazer várias vezes, sem problema. Detalhe, não precisa mostrar para ninguém. Fica só para você. Assista várias vezes, para que aí você vá analisar o seu VVT. Volume, velocidade e tom. A sua postura, a sua gesticulação, a sua face. Você deu a ênfase que a história merecia? Você variou o VVT? Você deixou claro aquela velocidade de olha que espetáculo, olha que maravilha, evidenciando essa palavra ou uma expressão, apenas diminuindo a velocidade dela? Pois é, faça isso. Então tá aqui, ó. Você vai fazer uma apresentação de 1 ou 2 minutos, uma gravação em vídeo, por favor. Também vou deixar na descrição deste vídeo, desta aula, como é que você deve fazer para que você possa acompanhar esse raciocínio, essa construção dessa embalagem maravilhosa, para que você possa persuadir as pessoas, encantar a sua plateia, independente de quem seja, tá bom? Então você vai fazer essa história, vai gravar em vídeo, vai treinar algumas vezes antes de apertar o REC, para que você possa, no momento de estar valendo, fazer uma boa apresentação. Ah, se errar não tem problema. Ou você continua, afinal de contas só você vai assistir, ou você volta e grava de novo. Você pode escolher, tá bom? O importante é que você faça, depois se assista, não precisa mostrar para ninguém. O importante é que você aprenda a envelopar, a empacotar a sua história, que é rica. É a sua história. Se for exclusiva, então, melhor ainda. Ah, essa história que eu contei, ela não foi verídica, mas poderia ter sido uma história real. Aliás, deu vontade de comer essa geleia de amora. Gente, grande abraço, faça a prática e continue fazendo todas as outras. Afinal de contas, estamos entrando no 6º dia do 7, para que você possa perder esse medo de falar em público e encantar todas as plateias. A gente se vê amanhã. Bye!